Hoje vamos começar fazendo afirmações que mudarão sua vida. Não se estuda Deus, se estuda o que Ele disse. Essa é a primeira afirmação que mudará sua visão de mundo. Quando entendemos que nosso objeto de estudo é o que o Eterno disse, e não Ele, perceberemos que estamos diante de alguém que não está no comum, que está fora da bancada de pesquisa. Só sabemos sobre o Eterno o que Ele quis revelar. Todo o nosso saber sobre Ele vem diretamente do que Ele disse. Quem é o Eterno? Ele é o que disse ser. Só que com absoluta certeza, Ele é bem mais do que revelou a nós. E o humilhante é que não temos acesso ao todo, nem sequer temos cérebro para suportar a totalidade do Eterno. Logo, todo conhecimento que podemos receber dele ainda é imperfeito. Por isso Paulo falou: o que vemos por espelho um dia veremos face a face, o que vemos por enigmas um dia conheceremos como somos conhecidos. 1 Coríntios 13. Tá bom, o que saber disso muda minha vida? Se o que sabemos sobre o Eterno é o que Ele revelou em palavras e ações, em profecias e na natureza, isso significa que o que sei dele depende exclusivamente de dois fatores: da minha percepção e da inspiração divina. Existem verdades sobre Deus que Ele tem que nos inspirar a percebê-las. Sabe aquela vontade de pesquisar um assunto sobre o Criador? Aquele desejo de aprender sobre determinado atributo do Eterno? Aquele desejo de ter dado play nesse vídeo? Tudo isso é Deus te conduzindo à revelação de sua graça e verdade. Essa inspiração que te conduz à resposta de perguntas feitas em sua mente é Deus se revelando a você. Deus te inspira a procurar a resposta, mas o entendimento completo dessa resposta depende de sua percepção. O Criador não vai quebrar seu cérebro para te fazer compreender as coisas do reino. Nosso cérebro cria conexões neurais por meio do aprendizado. Ele possui neuroplasticidade, ele cria novos caminhos neurais e modifica outros existentes para que possamos ampliar nossa potência cerebral. Aprender significa ampliar sua capacidade de pensar, de formar conexões entre os neurônios. Quer fortalecer seu cérebro? Se coloque em posição de aprendizagem, leia livros, recite poesias, toque instrumentos, aprenda uma nova língua. Tudo isso te livrará da ignorância e também do Alzheimer. Nós refletimos a natureza. Ela foi criada gradativamente e pacientemente pelo Espírito de Adonai. Nosso Deus nos criou assim. Somos seres que aprendem por meio de processos, por meio de degraus, gradativamente. Isso significa que Ele não vai criar todas as conexões neurais em seu cérebro, necessárias para você compreender o reino. Ele vai te colocar diante de verdades que vão estimular seu pensamento sobre o assunto e por meio desse processo você perceberá cada vez mais o reino do Eterno. Criar todas as conexões neurais por poder divino caracterizaria a coisa como milagre, pois fugiria do comportamento natural, seria algo à parte da natureza. Essa ação milagrosa ocorre no momento em que o Espírito Santo desce sobre o ouvinte da palavra pela primeira vez. Ele cria uma conexão neural que te fará ver o Evangelho como verdadeiro, e essa ação milagrosa nos empurra a tomar decisão de seguir Yeshua, mesmo não entendendo o resto da mensagem. A primeira ação na nossa salvação sempre vem do Eterno. Sem essa ação nenhum de nós entenderia ou confiaria no Evangelho. Agora mesmo que Adonai crie essa primeira conexão neural para entendermos sua mensagem, o resto da caminhada vai depender de nós obedecermos o mandamento de meditar na Escritura ou não. Isso significa que meu vizinho nunca verá o reino do Eterno igual a mim a menos que já possua as mesmas conexões, ou esteja num nível completamente próximo ao meu, a ponto da conexão ser criada ao ouvir a mensagem. Por essa razão haverá numa mesma comunidade, numa mesma Beit messiânica, pessoas com compreensões diferentes sobre o Eterno e seu reino, e que mudarão conforme o tempo for passando. Precisamos ter paciência com os irmãos. O amor é paciente, não é orgulhoso, não se vangloria do outro, não zomba. Nosso problema é que pensamos que somos adultos no reino, somos professores, pastores, pregadores, já sabemos tudo o que há para saber. Quando na verdade deveríamos nos ver como crianças, completamente em fase de aprendizado. Quando percebemos que o outro também é aluno do Eterno, entendemos que aquilo que ele não compreende agora amanhã compreenderá.
Isso muda nosso comportamento com o outro. Precisamos ser mais amáveis e cordiais uns para com os outros. Precisamos ensinar com amor. Tudo o que sabemos sobre o Eterno são coisas que podemos perceber dele, não o que ele é completamente. Se são percepções, estão sujeitas à capacidade de observar do observador, à interpretação da pessoa que ouve a palavra. Você sabe do Eterno exatamente aquilo que pode perceber dele no momento. Por que no momento? Porque a revelação do Eterno é contínua. Se você acha que pode saber tudo sobre a Torá ou sobre o Eterno fazendo uma universidade de teologia, ou estudando a Bíblia por 50 anos, mostra que não entendeu nada do Criador e sua palavra. Para saber mais e mais sobre ele, nós temos que condicionar nossa mente, fortalecer ela para que possa receber mais. Isso só é possível exercitando-a através da meditação na palavra e da oração. Não estudamos Deus, por isso não uso o termo teologia aqui no canal. Estudamos, analisamos, meditamos, ponderamos sobre o que ele disse, sobre o que ele revelou. Deus é uma pessoa viva, e como tal pode revelar a si mesmo a quem quiser, dentro das limitações já mencionadas. Ele é uma pessoa que deseja ser conhecida, o que nos facilita muito a missão de conhecê-lo. Existem promessas de que ele se revelaria a quem o buscasse. Você deseja conhecer a Deus? Muito mais ele deseja ser conhecido. Agora, porque muitos procuram mas não encontram, por causa da insolência, da prepotência, do senso de que ele nos deve algo. Procuramos ele para acusarmos ou para que ele supra nossa necessidade, nunca para conhecê-lo de verdade. Se você o busca, encontrará. Como eu sei disso? Eu o encontrei e ele é doce. Entenda uma coisa, irmãos, existe uma doutrina sobre Deus na Bíblia, mas ela está sujeita à capacidade de percebê-la do ouvinte ou leitor. Não é que você pode sair por aí pregando o que quiser sobre o Criador, e está tudo certo, não. Mas que sua pregação estará sujeita à sua percepção de Deus. Por essa razão existem pessoas pregando um Deus iracundo, nervoso, ciumento, que aleija pessoas ao menor sinal de pecado. Outros pregam um Deus carente, emotivo, totalmente emo, sentado num trono rosinha, que vive sofrendo pelo desprezo humano. Outros pregam a soberania do Eterno tão exaltada que anula a vontade do homem. Outros um homem tão soberano de si que anulam a soberania de Deus. Por que isso é assim? Porque um vê a predestinação na salvação e outro vê a livre escolha do homem. Porque um enxerga o arrebatamento como a ida ao céu de Deus e outro como uma mera elevação da terra. Para uns Deus é 3 pessoas distintas, para outros Deus se manifesta com 3 identidades na criação. Para outros Deus tem um Filho que é o vice-governante do universo e um poder vivo, uma força ativa que move a criação, o Espírito. Tudo isso são percepções. Somos nós tentando entender o que o Eterno não explicou. Perceba que cada um de nós temos razão quando olhamos nossa doutrina do nosso ponto de vista, e o outro tem razão quando olhamos pelos óculos dele. A questão é que somos orgulhosos demais para subir ao ponto de vista do outro. Precisamos estar certos o tempo inteiro. Nós dizemos: se só existe um Deus, só existe uma verdade. Se só existe uma verdade, então todos temos que pensar igual. Engano seu ouvinte, engano seu. A moeda de R$1 é única, porém tem 3 lados distintos: cara, coroa e circunferência. Dependendo do seu ponto de vista, do lado que ela estiver sendo mostrada a você, ela terá esta ou aquela aparência. A verdade de Deus é única, porém dentro dessa verdade existem lados e formas que podem se comportar completamente diferente uns dos outros. São chamados de antinômios, verdades que andam lado a lado e nunca se cruzam, nunca fazem uma ponte, mas estão lá. Vou dar exemplos de alguns antinômios. Jesus é Deus, mas também é homem. Deus predestina, mas o homem tem livre escolha. Não sabemos o dia do arrebatamento, mas Jesus disse que saberíamos o tempo que aconteceria. Dependendo da coleção de textos que você estuda e da percepção de reino que te limita, você penderá para um ou para outro extremo. Ou Deus faz uma coisa ou ele faz outra, ou é isto ou é aquilo. É por tentar explicar esses antinômios que surgem nossas discussões teológicas. Irmãos, eu não estou incitando o ecumenismo.
estou incitando a tolerância com o próximo. Se estudamos o que Deus disse, Ele disse muita coisa, são 613 mitzvot. Não saberemos tudo isso da noite para o dia, nem tampouco compreenderemos toda a plenitude de seus preciosos mandamentos em poucos dias de meditação. A salvação não se baseia no quanto você conhece do Eterno. A justificação não vem da perfeição da crença, mas da confiança em Yeshua. Pegou a senha? Deixa eu repetir. A justificação, que é o perdão dos nossos pecados, não vem da perfeição da nossa crença, ou seja, não vem do conhecimento perfeito do reino, mas vem através da fé, que é a confiança no trabalho do Mashiach na cruz. A salvação vem da confiança em Yeshua. Você tem discutido e brigado pelas coisas erradas. Reflita comigo. Muitos de nós, quando confiamos na pessoa bendita de Yeshua, acreditávamos em muita coisa errada sobre Deus. Coisas que hoje julgamos erradas, que até nos arrependemos e pedimos perdão por ter pensado dele. Mas mesmo naquele momento de crença errada, nos aproximávamos do Eterno e recebíamos o perdão de nossas falhas, e sentíamos a salvação e a graça dele. Mesmo com crenças erradas éramos perdoados. Por que isso acontecia? Porque a salvação está na confiança no Mashiach. Quem confia em Yeshua será salvo. Quem confia nele, quem se apega a ele, independente se entende o reino ou não, se sabe explicar a salvação ou não, se sabe fazer discípulos ou não, se fala bem ou não, se entende hebraico ou não, se chama Yeshua ou Jesus, quem confia no Messias e invoca o Criador será salvo. Esse evangelho complexo e cheio de intelectualidade atrapalha o evangelismo. As igrejas mais exigentes em termos intelectuais são as que menos crescem no Brasil. Por quê? Porque pensam ser muito difícil ensinar tudo o que é preciso saber para a pessoa ser salva, em 10 minutos de conversa. É um evangelho tão complexo, que o pecador terá de fazer faculdade para poder ser evangelizado. Como vou ensinar o necessário para a salvação em 10 minutos? Aí vem o crente pentecostal pregando em João 3,16, e arrebata dezenas de pessoas nas ruas. Jesus facilitou a salvação e nós complicamos. Ele nos mandou salvar com uma mensagem simples. Nós criamos uma confusão que acabou inibindo o evangelismo. Então, para finalizar a meditação de hoje, chegamos a essa conclusão. Tudo o que sabemos de Deus é proporcional à nossa capacidade de percebê-lo. Por isso, nem todos compreenderemos da mesma forma. E precisamos descomplicar nossa mensagem de salvação, precisamos focar na redenção que há em Cristo Jesus, confiar na missão do Espírito Santo, pois é Ele quem convence e dá entendimento aos ouvintes. Obrigado por ter ficado até o final. Se inscreva no canal e deixe o legalzinho para ajudar ele a crescer. Clique em um desses vídeos, poderá gostar também. Shalom, até breve.